Hoje nós vamos começar uma série sobre relacionamentos de discipulado. E a primeira coisa que a gente vai falar um pouco é o que são relacionamentos de discipulado. Bem, discipulado é o estado de ser um discípulo. É o processo de seguir a Jesus. Quando eu sigo a Jesus, eu tenho um discipulado, eu sou discípulo de Jesus Cristo. Nós somos discípulos, nós somos aprendizes de Cristo. Jesus é o mestre, ele é o Senhor. Quando a gente foi batizado, a gente decidiu colocar ele e não a nós mesmos como a autoridade máxima de nossas vidas. Ele é nosso amigo, mas nós entendemos que nós devemos nossa obediência a ele também. Relacionamentos ou parcerias de discipulado, então, são as amizades ou os relacionamentos que existem entre duas pessoas que estão nesse processo de discipulado. O discipulado é vertical, tem a ver com o meu relacionamento com Jesus. Meu relacionamento de discipulado com outra pessoa é o relacionamento horizontal que eu tenho com outra pessoa que também segue a Jesus Cristo, que também é discípulo de Jesus Cristo. Aqui em São Paulo, particularmente, a gente define relacionamentos de discipulado como a amizade que um discípulo tem com outro discípulo do mesmo sexo, no qual a gente se encontra a cada uma semana ou a cada 2 semanas com um propósito específico de ajudar um ao outro a formar Cristo um no outro. E a gente vai falar mais sobre isso nos próximos vídeos. Bem, quando Jesus ele foi questionado sobre qual era o maior mandamento, ele respondeu da seguinte forma. Isso está lá em Mateus 22, versículo 36 até o 40. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele, ame o seu próximo como a si mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então, os relacionamentos de discipulado são uma maneira de Deus de nos ajudar a praticar esses mandamentos daqui. Eles não são a invenção do nosso movimento de igrejas, nem de qualquer indivíduo. O coração dos relacionamentos de discipulado é ajudar um ao outro a amar a Deus e a amar um ao outro. A gente sabe que esses 2 mandamentos são muito próximos um do outro, como Jesus acabou de falar. Se a gente de fato ama a Deus, a gente vai obedecê-lo. E parte de obedecê-lo significa amar as pessoas que Deus colocou ao nosso redor e ajudá-las a também seguirem perto de Jesus. Outra maneira da gente pensar sobre os relacionamentos de discipulado é a gente meditar sobre os mandamentos uns aos outros que existem no Novo Testamento. Vamos ler esses versículos? Você não precisa anotá-los, porque junto com esses vídeos você vai ter acesso a uma apostila que contém todas as escrituras que nós vamos ler, além dos passos, dos passo a passo, do passo a passo de todos os princípios que vamos estudar juntos, tá bom? Então vamos começar? O primeiro está lá em Marcos 9, versículo 50. Vivam em paz uns com os outros. João 13, 34. Amem uns aos outros. E esse daqui é sem dúvida o mais repetido de todos. O amor uns aos outros é a coisa que Deus mais espera de nós. Romanos 12, 5. Somos membros uns dos outros. Romanos 12, 10. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Romanos 12, 16. Tenham a mesma atitude uns para com os outros. Romanos 14, 13. Deixemos de julgar uns aos outros. Romanos 14, 19, na versão Nova Tradução da Linguagem de hoje. Procuremos sempre as coisas que trazem a paz e que nos ajudam a fortalecer uns aos outros na fé. Romanos 15, versículo 5, na Nova Bíblia Viva. Que Deus, aquele que dá paciência e ânimo, possa ajudá-los a viver em completa harmonia uns com os outros. Romanos 15, versículo 7. Aceitem-se uns aos outros. Romanos 15, versículo 14. Meus irmãos, eu mesmo estou convencido de que vocês estão cheios de bondade, plenamente instruídos, sendo capazes de aconselhar-se uns aos outros. Romanos 16, 16. Saúdem uns aos outros com beijo santo. 1 Coríntios 11, 33. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. 1 Coríntios 12, 25. A fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Gálatas 5, versículo 13. Sirvam uns aos outros mediante o amor. Gálatas 5, versículo 15. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Gálatas 5, 26. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Gálatas 6, 2.
levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Efésios 4:2. Sejam completamente humildes e dóceis e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Efésios 4:32. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Efésios 5:19. Animem uns aos outros com salmos, hinos e canções espirituais. Efésios 5:21. Sujeitem-se uns aos outros, por temor a Cristo. Filipenses 2:3. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Colossenses 3, versículo 9. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas. Colossenses 3,16. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria. 1 Tessalonicenses 4,18. Consolem-se uns aos outros com essas palavras. 1 Tessalonicenses 5,11. Por isso exortem-se e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Hebreus 3,13. Ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Hebreus 10:24. E consideremo-nos uns aos outros para incentivar-nos ao amor e às boas obras. Tiago 4, versículo 11. Irmãos, não falem mal uns dos outros. Tiago 5:9. Irmãos, não se queixem uns dos outros. Tiago 5,16. Confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. 1 Pedro 4,9, na nova tradução da linguagem de hoje. Hospedem uns aos outros, sem reclamar. 1 Pedro 5,5. Sejam todos humildes uns para com os outros. 1 João 1,7. Se, porém, andamos na luz, como ele está na luz, nós temos comunhão uns com os outros. Sabe? E não são só esses versículos que nos chamam a fazer coisas uns com os outros. Existem outros versículos que não usam a palavra uns aos outros, literalmente, mas que nos chamam a praticar e a colocar princípios em prática nos nossos relacionamentos. Por exemplo, Mateus 28, do 19 ao 20. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Deus nos chama aqui a ensinar uns aos outros, a obedecer a tudo que Jesus nos ensinou. Em Colossenses 1, versículos 28 e 29, nós o proclamamos, a Cristo, advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso eu me esforço, lutando conforme a sua força que atua poderosamente em mim. Aqui Paulo está expressando a expectativa que ele tinha de apresentar os homens e as mulheres ao seu redor perfeitos em Cristo. E ele fazia isso, ele atuava com a força de Deus que estava nele. E ele advertia os irmãos, ele ensinava os irmãos com toda a sabedoria, porque ele queria apresentar as pessoas bem em Cristo diante de Deus. Em 2 Timóteo 2, versículo 2, e as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confias a homens fiéis, que sejam também capazes de ensinar outros. A gente vai estudar vários desses princípios ao longo dos vídeos, mas o ponto aqui é muito claro. Existe uma expectativa de Deus com relação à igreja, de que nós vamos ter relacionamentos muito, mas muito próximos, muito íntimos. Na verdade, os nossos relacionamentos devem ser tão próximos que o apóstolo João disse o seguinte, lá em 1 João 4, versículo 20. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ou seja, o que João está dizendo aqui é que é impossível ter um relacionamento verdadeiro com Deus sem nós termos relacionamentos verdadeiros com os irmãos. É impossível ser próximo de Deus se eu não sou próximo de pessoas que estão ao meu redor. Nesses vídeos, nesses encontros que nós vamos ter, a gente vai estudar em primeiro lugar o que a Bíblia diz a respeito de relacionamentos de discipulado e o que a gente quer alcançar com esses relacionamentos. E a gente também vai estudar por que nós deveríamos ter esses relacionamentos. E por fim, a gente vai passar a maior parte dos vídeos estudando e pensando sobre como podemos discipular uns aos outros de maneira amorosa, efetiva e que honre a Deus.
Vamos ler esses versículos? Você não precisa anotá-los, porque junto com esses vídeos você vai ter acesso a uma apostila que contém todas as escrituras que nós vamos ler, além dos passos, dos passo a passo, do passo a passo de todos os princípios que vamos estudar juntos, tá bom? Então vamos começar?